Sim, Jesus me ampara dia a dia e comigo sempre está. Nos perigos sempre Ele guia e sossego e paz me dá. Sim, Jesus me ampara eternamente nos caminhos a conquistar. Ele é minha força e esperança, só com Ele eu quero andar. Olá, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aceitação. E para que possamos começar a nossa conversa, eu vou ler um trecho do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, capítulo 28, A Resposta Celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimento sobre as respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal, que o seguia vigilante, dispôs a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada quando lhe deparou o volumoso riacho num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia a passagem pela via principal e, além dela, a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu partido, sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinholinha campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer e, quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente.
Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantia a tranquilidade do pouso. Informando-lhe que seguia em trilho oposto à localização do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro e que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante são e salvo para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu e demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então este é um capítulo que fala sobre a aceitação do nosso momento, a aceitação de como nós somos, a aceitação das pessoas que nos rodeiam, enfim, saber aceitar é ouvir a voz do Pai. Na maioria das vezes nós não ouvimos a voz do Pai porque não nos aceitamos e não aceitamos principalmente quando recebemos as negativas. Esse ancião da história, ele soube aceitar, mesmo não compreendendo, ele aceita não poder ficar na cova, não poder ficar ser aceito na choupana, o cão ter ido embora. Ele aceitou, não de coração, mas depois, quando tudo ele escutou, ele percebeu que Deus estava guiando, que o Pai estava guiando. Então nós, nesse nosso dia, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, nós precisamos aceitar. E aceitar principalmente como nós somos, em primeiro lugar. Claro, precisamos nos modificar muito em várias coisas, sem dúvida nenhuma, mas a aceitação, ela melhora o nosso convívio conosco e com os outros. Aceitar o outro como ele é, ninguém muda ninguém. Nós mudamos a nós mesmos, mas nunca mudaremos o outro. A mudança do outro, ela decorre da nossa mudança, da nossa visão, da nossa aceitação de um mundo melhor, nossa aceitação de um mundo onde eu não tenho o poder de tudo, eu não sou detentora do poder. Eu tenho o poder, entre aspas, porque quem tem o poder maior e tudo sabe é o nosso Pai, é Deus. Então vamos procurar aceitar o que não podemos mudar e aceitar e modificar aquilo que podemos. Agradeço a todos e espero encontrá-los bem. Uma boa semana. Obrigada. Alma querida, imaculada, doce a sentir seu sublime amor, modificando nossa conduta no santuário do coração. Sua humildade é melodia que até as pombas fazem canção. Suave mensagem de esperança, de ternura pela